Olá, boa tarde. Eu sou Matheus. Esta sexta-feira nós somos os apresentadores do podcast Vozes de 1500. O assunto que nós iremos abordar hoje são os autores e o legado do quinhentismo. O quinhentismo foi um período marcado pela literatura brasileira no Brasil por volta do século XVI. Ele foi também marcado pela chegada dos colonizadores portugueses e pelo novo território. Seus principais autores são Pero Vaz de Caminha, José de Anchieta e Manuel de Nóbrega. Pero Vaz de Caminha foi um escrivão da frota de Pedro Alves Cabral. Ele foi criador da carta enviada ao rei naquela época. Considerado um marco inicial na literatura brasileira, foi marcado na carta dele, ele descreve territórios, povos indígenas em um tom de curiosidades, dentre outras coisas. Seu texto tem uma forma informativa, mas também reflete intenções dos colonizadores de Portugal. Olá, gente, mais uma vez. Bom, como estamos falando sobre os autores do quinhentismo, eu irei falar sobre um muito importante também, que foi o Manuel da Nóbrega. Bom, Manuel da Nóbrega, ele foi um jesuíta e também um dos primeiros missionários a chegar ao Brasil. Ele liderou esforços de catequização e também ele fundou o Colégio de São Paulo, o Embrião de São Paulo. Então, a sua obra, ela tinha especificamente também cartas e documentos que relatavam os desafios da evangelização e também o cotidiano colonial. Então, o Manuel da Nóbrega, ele foi muito importante para o quinhentismo, pois ele era um articulador entre os indígenas e os colonos. Então, ele buscava conciliar interesses durante um conflito cultural. E, bom, como todos nós sabemos, o legado do quinhentismo, ele foi fundamental para a nossa formação de identidade brasileira, porque ele marcou o escrito, né, o início do escrito no nosso país. Bom, e também a convivência forçada entre os indígenas e os colonizadores, ela deu força para um processo de formação, né, da nossa... Ela influenciou a língua, as culturas e também as tradições locais. José de Anchieta, um dos maiores representantes do quinhentismo religioso, produziu obras em português, latim e tupi. Uma das suas obras, ou da forma que ele agiu, foi para impor, foi para catequizar os povos indígenas. Além disso, ele produziu obras como poemas, formas teatrais e o poema da Virgem Maria que ele fez enquanto estava cativo, ou seja, na prisão. Ele teve um marco também, que Anchieta também marcou São Paulo pela expansão da fé cristã no Brasil. O seu poema, a poema Virgem Maria, diz assim: O doce chaga, que repara os corações feridos, abrindo larga estrada para o coração de Cristo. Prova do amor que nos conduz à união. Amai uns aos outros, como eu vos amo. Porto do mar que protege o barco de afundar. Em ti todos se refugiam dos inimigos que ameaçam. Tu, Senhor, és medicina presente a todo mal. Quem se acha acobranha em tristeza, em consolo se alegra. A dor da tristeza coloca um fardo no coração. Por ti, mãe, o pecado está firme na esperança. Caminha para o céu, lar ao bem-aventurança. O morada de paz, canal de água sempre vivo, jorrando água para a vida eterna. Esta ferida do peito, ó mãe, é só tua. Somente tu sofres com ela. Só tu a podes dar. Dá-me acilentar neste peito, aberto para a lança, para que possa viver no coração do meu Senhor, entrando no âmago amoroso da piedade divina. Este será o meu repouso, a minha casa preferida, no sangue jorrando redimir meus deleitos. E purifique com água a sujeira espiritual, embaixo deste teto que é a morada de todos. Vive e morrer com prazer. Este é meu grande desejo. Gente, como vimos, os autores foram muito importantes para o período do quinhentismo e muito interessante também
muito interessante o poema da Virgem Maria, do Anchieta, né? Então, no próximo episódio, nós iremos falar sobre a conclusão do período do quentismo.